Está preparada para alavancar seus estudos para o TCE Unificado? Aqui no canal já tem vários vídeos de Direito Eleitoral, Português da Sebrasp, Constitucional da Sebrasp, Direito Administrativo da Sebrasp, tudo voltado para o TCE Unificado e de graça aqui para vocês. Só que na aula de hoje eu quero fazer um resumo do que eu acho mais importante, meus palpites, as questões que eu tenho certeza que vai estar na sua prova. Para isso, em vez de eu trazer questões novas e comentar, eu já tenho aqui, 119 aulas gravadas no meu curso. Eu falo assim, por que não mostrar aquela que eu realmente acredito que estará na hora da sua prova? Então, vou abrir meu vídeo aqui e já vou mostrar para vocês, tá? Nossa prova será dividida em duas partes, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Sabe que conhecimentos básicos? Temos lá o português, direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral. 4. Conhecimento específico, administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Tá? Então vamos começar com os conhecimentos básicos. Vamos pegar os 4 conhecimentos básicos e vamos depois, gestão de pessoas, contrato, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos mais por essa outra matéria, que vale mais pontos, vale 2 pontos cada questão. Mas aqui vamos pegar todas elas hoje. Tá legal? Começando com direito eleitoral. Olha só. Eu fiz igualzinho está no edital. Tá? Por exemplo, no edital pediu lá órgãos da justiça eleitoral. Aí coloquei 2 aulinhas e um resumo. Depois eu coloquei aqui 4 aulas sobre alistamento e um resumo sobre alistamento. Depois mais 4 aulas sobre coligações. Tá? Meu palpite para a prova, essa questão número 1 aqui. Então a questão de agora é meu palpite para sua prova. Não é palpite não, eu tenho certeza que vai estar lá porque isso aqui é uma novidade. Fica olhando só nessa novidade que não tinha antes. Essa aqui, A coligação partidária impõe aos partidos políticos, nela reunido, permanecer junto por no mínimo 4 anos. Nosso edital, você viu que não pediu federação. Lá no YouTube eu fiz um vídeo lá falando a diferença de federação para coligação. Assista, tá, gente? Eu não vou pôr aqui não, porque é questão de múltipla escolha, mas dá para você ter uma ideia do que é federação, coligação. Apesar que não pediu, a banca vai te confundir, porque 4 anos é na federação. Federação é quando você junta vários partidos para serem como se fosse um só. Lá, geralmente nas eleições proporcionais. Por exemplo, partido pequeno, às vezes é muito difícil conseguir algumas coisas lá para ter cadeiras, para ter dinheiro do fundo partidário. Então ele junta com o partido grande, faz uma federação como se fosse um partido só. Se a federação conseguir tudo o que precisa para ganhar dinheiro do fundo partidário, esse partido pequeno também já vai ganhar. Para isso é a federação. Só que ela é no mínimo 4 anos. Coligação, uma questão que vai cair na sua prova, estou te falando agora. Eles vão falar sempre de coligação para proporcional, eleição proporcional. Não tem. Tá? Tinha isso antes, por isso estou falando que vai cair. Quem está estudando questões antigas vai acabar marcando isso como certo. Tá? Mas já deu. O que é eleição proporcional? O que é eleição majoritária? A majoritária é, por exemplo, para prefeito, para governador, para presidente da república e para o senado. Essas 4 pessoas, quem ganha mais ponto, mais voto, né? Ponto não, quem ganha mais voto, ganhou a eleição. Essa é a eleição majoritária. Proporcional ou não, você já viu que eleição para vereador na sociedade, às vezes um vereador com menos votos é elegido e um com vários votos não é. Porque ele é proporcional ao número, várias outras coisas. Tá legal? Então, essa é a diferença 1. Proporcional é para vereador, para deputado federal, para deputado estadual, para esse pessoal do legislativo. Lembrando, senador também do legislativo só que ele é majoritário. Tá? Tá legal? Então, aqui, tá errado? Por quê? A primeira coisa que você tem que lembrar coligação é apenas para prefeito, governador, presidente e senado. Tá? E é apenas para aquela eleição. Então, só vale para 1 ano. Na próxima eleição, você vai fazer outra coligação com outros partidos. Tá? É assim que funciona. Pode ter coligação aqui no município, outra federal? Sim, pode também. Às vezes você vê coligações diferentes. Mas federação não. Federação é uma só por 4 anos e não pediu nosso edital. Mas essa aqui é uma questão da Banco Sebrasp. Ela pegou esses 4 anos lá da federação. Então é bom você estar por dentro da federação, sim.
Como o Jardel acabou de falar aí no vídeo, isso aqui é uma novidade que não caiu nos últimos TRS. Porque se você pegar a prova anteriores, você vai ver que coligação servia para proporcional e majoritária. Agora é só na majoritária. Na proporcional, a gente utiliza a federação, que é de 4 anos, e coligação é de 1 ano. Essa é minha prova, minha aposta para a prova, porque muita gente está estudando material antigo, resolvendo questões de provas anteriores, sem o professor ter corrigido, vai se dar mal na hora da prova, tá legal? O meu outro palpite vai ter também uma questão de convenções. Lembrando, a prova tem no máximo 12 questões de direito eleitoral, de 10 a 12 só, tá? E aqui já estou te dando duas que com certeza estará nessa prova, tá legal? Aqui nessa questão, que é a número 2, dando play. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, certinho? Lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 48 horas em qualquer meio de comunicação de grande circulação. Qual que é o erro? O que eu falei que a Banca Sebrasp adora? Números, tá? Aqui falou 48 horas. Não, é 24 horas. Não tem nada de 48. Tá, gente? É 24. E uma coisa, porque eu tô falando que você tem que guardar 20 de julho a 5 de agosto. Ó, 20 de julho até 5 de agosto. Porque antes de 2015 era outra data. Nem lembro, é 30 de alguma coisa lá. Tá? Era uma outra data. O que eu falei? Quando foi a maioria dos concursos para tribunais? Teve concurso, foi em 2014, teve concurso, foi muitos em 2015, alguns em 2016. Só que o 2016 ainda não estava cobrando essa data, está cobrando a data antiga. Então, várias provas dos tribunais eleitorais não tem essa data. Poucas que têm essa data, que tiveram prova em 2017, por aí. Tá? Então, é uma data teoricamente nova para as provas de tribunais. Assim, 2015 para 2024, 9 anos. Tá? Mas é uma coisa, quem está estudando coisa desatualizada, vai estar estudando. Quem está pegando, só vou pegar só questões na internet, sem olhar o professor, sem estar comentado por alguém. Só pegar, vou fazer as provas antigas, quem falar que se eu fazer 15 provas antigas, eu passo uma prova. Eu já vi muita gente falando baboseira dessa. Só que se você não atualizar a sua lei, vai errar na hora da prova. Então você tem que guardar duas datas, coisas importantes aqui. 24 horas depois da convenção, já tem que ter essa ata pronta e enviada para a Justiça Eleitoral, tá? E 20 de julho a 5 de agosto é a convenção, mas não precisa ser dia 20 de julho, não é a convenção assim, de vários dias, não, é algumas horinhas, uma reunião só para detalhar, fazer uma votação lá dentro. Opa, tantos candidatos aqui, tiveram tantos votos, então a maioria aqui está querendo que o Zé das Frutas seja o prefeito de Frutalândia. Sim, é isso. Então ele vai ser. O resto vai acatar, tá? Eleição. Lembrando também que é dia 15 de agosto, às 19 horas, tem que registrar esses candidatos. É isso, guarda número. Essa parte da matéria são números, tá legal? E eu vou te mostrar aqui, ó. Tá? A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral. Tá vendo? Fazer a ata em 24 horas, lá, publicado em 24 horas. Aí a Justiça Eleitoral vai rubricar, vai assinar essa ata também. Em qualquer meio de comunicação pode ser publicada, tá? Então faz a ata, leva a Justiça Eleitoral a assinar, bonitinho, e depois sobre qualquer meio de comunicação vai publicar. Ó, gente, ó, isso aqui, a ata é aberta para qualquer pessoa poder ler. Tá legal? Tá legal? Bonitinho? Guarda essas datas, principalmente que eu deixei de roxo aí.
Agora que você viu as duas novidades que tem de mudança no direito eleitoral, vou trazer uma questão agora de português. Por quê? Português, dos conhecimentos básicos, será a matéria com maior número de questões. E como vai funcionar? Você pode olhar as provas de analista, colocou 50 questões de português. Aqui também tem de 15 a 20 de português. De 10 a 12 de constitucional, de 10 a 12 de administrativo, de 10 a 12 de eleitoral. Eu acho que vai ser uns 10 cada um e 20 de português. Tá? Meu palpite para a prova vai ser dessa maneira. Tá? E no português, a Sebrasp nunca vai fazer uma prova sem uma questão de concordância verbal. O último período do segundo parágrafo, já deixei na tela aí para vocês. Deixei só o último período aí, nem peguei o segundo parágrafo todo. A forma verbal indicam está flexionada no plural para concordar com a palavra projeções, mas poderia ser substituída pela respectiva forma singular. De novo, tema no plural, quem substituir com singular provavelmente vai estar errada, né? Sem prejuízo da correção gramatical, dada a previsão gramatical de concordância com o termo mais próximo. No caso, que é o prazo. Vamos lá. As projeções. Então, indicam, que colocar no singular, né? As projeções de mais longo prazo indicam. Quem está indicando algo? As projeções. O prazo está indicando alguma coisa? Ele falou assim, vamos colocar indicam no singular para ele concordar com prazo. O prazo está indicando alguma coisa para alguém? Não. Prazo não indica nada. É um tempo decorrido. Longo prazo. Como que eu vou estar indicando alguma coisa? O sujeito tem que ser, quando a gente pergunta para o verbo, o que? Quem? Quem está indicando? O que está indicando? As projeções. Prazo não indica nada. Prazo é um tempo. Por isso que não pode ser trocado. Tá vendo? Trocar de sujeito, não. Eu falei, pode um sujeito ser trocado? Sim, quando você tem um sujeito composto. Se o verbo está concordando com os dois, plural. Se o verbo está concordando com a palavra, está encostado nele, igual o caso do prazo aí, você poderia ser singular. Mas prazo não é sujeito. Não temos um sujeito composto aqui. Temos um sujeito simples. As projeções, apenas um sujeito. Deu para entender? O que seria um sujeito composto, Jardel? Seria assim, Maria e Joana foram ao shopping. Aí um sujeito composto, Maria e Joana. Um sujeito composto. De duas pessoas. Acessibilidade não é apenas incluir uma rampa de cadeirante na linha 23 e 24. A acessibilidade não se resume à inclusão de uma rampa de cadeirantes. A questão que está... Esse resume... tá vendo? Tem uma crase? Lá em cima não tem? Está perguntando se sair nesse caso e teria essa crase. Vamos trocar essa palavra inclusão? Inclusão é uma palavra feminina, não é? A inclusão. Ela está no singular ou ela está no singular? Ambos estão no singular. Então pode ser uma crase. Então vamos trocar essa palavra feminina com uma masculina. O que eu posso colocar no lugar de inclusão? Eu posso colocar o preconceito? Vamos ver. A acessibilidade não se resume ao preconceito. Tá vendo? Ao preconceito. Tá vendo? Então, se ficou ao, tem crase. Você viu na questão anterior? Ficou ó. Quando ficar ó, não tem crase. Aqui ficou ao preconceito. Então, tem crase. Então, tá certinho essa crase aí, gabarito certo. 28. Mas, Jardel, como que eu faço para adquirir essas 119 aulas? Essas 119 aulas são no meu curso completaço aqui com o TCE unificado e não vai ficar só em cima delas. Vou trazer várias revisões, simulados, todos até o dia da prova. Tá legal? E não só isso. A pessoa vai falar assim, mas 119 aulas não dá para me assistir até o dia da prova. Você pode olhar que minhas aulas têm de 15 a 20 minutos. Então, em uma hora, você consegue assistir de 3 a 4 aulas. As 4 de 15 ou 3 de 20 minutos. Então, você folha poucas aulas. Dá para você assistir esse curso completo em um mês. Mas se eu assistir uma horinha, se eu estudar 2 horinhas por dia, em uma hora você assiste... Vamos pôr aula de 20 minutos, você assiste 3 aulas. Em 2 horas você assiste 6 por dia. 6 vezes 5, em uma semana você assiste 30. Tem 120, 3 semanas, menos de um mês, com 2 horinhas por dia, você assiste esse curso completo.
com todos os tópicos do edital gravado. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Além das aulas de direito constitucional que você viu lá, com questões, temos aqui ó, o direito constitucional ponto a ponto, que eu vou ler na Constituição com vocês, os artigos que pediu no seu edital, ponto a ponto, explicando eles. Tá? É uma nova maneira, de uma outra maneira de você ver a matéria também. Vou fazer isso também com a Lei 8.112. Temos aqui, ó, gestão de pessoas, temos 20 aulas aqui de gestão de pessoas. Como a gente também tem aqui nesse curso, gestão de contrato. Mas aqui, ó, aqui tem 7 aulas, mas já tem mais aulas gravadas. O que eu vou jogar aqui? Vai dar mais de 10 aulas de contratos. Ou seja, tem administração pública aqui, ó, 13 aulas, uma para um resumo aqui para cada tópico do seu edital, com mais um resumo PDF para você decorar, com mais questões PDFs comentadas. É um material que vale a pena? Vale o preço mais barato do mercado e pode perguntar a qualquer um que comprou o curso aí se o curso não está bacana. Tá legal? Então vamos agora então para uma questão agora de direito administrativo. 3, também de 2023, fala: ainda que preenchidos os requisitos legais, a concessão de licença para capacitação condiciona-se ao interesse da administração. O que é licença para capacitação? Você é servidor público e pediu uma licença para fazer um mestrado ou até mesmo um doutorado. Por quê? Geralmente mestrado e doutorado não é no interior, tem que ser numa capital, que tem uma universidade pública, uma universidade grande, ou até mesmo no exterior. Se você está trabalhando no órgão mais no interior, não tem como você ficar deslocando para fazer o seu mestrado e ainda trabalhar como servidor público. Então o que você faz? Pede uma licença ao Estado, eu estou querendo fazer mestrado. Aí ele vai falar para você se pode ou não, porque se você sair de serviço, dá prejuízo para o Estado, não tem ninguém que faz esse serviço aqui é muito importante, eu vou manter essa pessoa. Então eu não vou permitir que você faça isso agora, deixa mais para frente. Ou então o Estado vai liberar. Ou seja, isso aqui é um ato discricionário. Você estudou já a aula de atos da administração? Já tem gravado aqui no curso. Eu falo lá, o ato discricionário e ato vinculado. Quando se fosse vinculado, a administração não tinha nem que perguntar. Pediu, daria. Só que aqui, concessão de licença. Geralmente, licença, sempre vai ser, a maioria vai ser de ato discricionário. Ela vai poder escolher. A não ser que seja uma licença saúde, né? A saúde não tem como o Estado falar, opa, você vai vir trabalhar sim. Mesmo estando doente em casa, mesmo ter sofrido um acidente, não sei o quê. Não. Licença saúde é um ato vinculado. Tá vendo o que é vinculado? O Estado é obrigado a te dar e ele não tem margem de escolha. Aqui, capacitação, ele pode escolher ou não. Tá legal? Então, mais um gabaritinho aqui, certo. Vamos lá. Autarquia é entidade da administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Opa. Direito público e patrimônio próprio, aí tá certo, sendo sua criação autorizada. Opa! Vamos lá. Autarquia e direito público. E eu acabei de falar em cima, muita coincidência, né? Ela é criada por lei. Eu falei, autarquia caiu bastante. Lembra? A autarquia é a única criada por lei. Por ela ser a única, por ela ser uma exceção, por isso as bancas gostam dela. Ela é uma exceção. Porque quando a gente lê lá no direito administrativo, a gente fala os entes da administração indireta são autorizados por lei. Exceto a autarquia, que é criada por lei. Ela é uma exceção, é criada por lei. Então, só aqui embaixo, você já mataria a questão, tá? Guarda, a autarquia é criada. Empresa pública, sociedade de economia mista, fundações, se eu colocar tudo autorizada por lei. Por isso, mais uma questãozinha errada. Vamos à questão número 5. Então, na sua prova, com certeza teremos uma questão da Lei 8.112, que está pedindo ela aqui sobre servidores públicos, tanto aqui na parte de direito administrativo, conhecimentos básicos, e depois lá no específico também, pediu lá, direito 8.112 bem específico, vai ter falando. Então você tem que saber os deveres, tem que saber os direitos, tem que saber as proibições para o servidor público. É isso que fala essa lei, tá legal? Outra coisa que você tem que guardar para essa prova, que vai estar na hora dessa prova,
Organização administrativa. O que é administração direta e indireta? Aqui eu falei da autarquia nesse vídeo. Só que indireta temos a fase, que é a fundação pública, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Falei no vídeo que apenas a autarquia é criada por lei, as demais são autorizadas por lei. Empresa pública, dinheiro é 100% público. Sociedade de economia mista, ou não falando misto, dinheiro público e privado. É isso que você tem que guardar para a hora dessa prova. É isso que você vai gabaritar. Lembrando, esse curso completaço está com o link aqui na descrição, com preço promocional, só apenas para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, tá legal? Entra aqui, pode me chamar no Instagram também, quer conversar, perguntar sobre o curso, o que você achou desse curso. Aqui embaixo tem meu WhatsApp, tem 2 WhatsApp aqui, um que eu respondo e o outro que a gente da minha equipe que responde. E você pode conversar direto comigo também lá no Instagram, que lá eu respondo todo mundo diretamente, tá legal? Então vamos agora então para direito constitucional. E aí eu trouxe para vocês que a eficácia, né, aqui, a eficácia constitucional, ela pode ser chamada de efeito negativo, ou seja, que o efeito negativo é aquela capacidade, né, que a norma constitucional tem de revogar as normas contrárias, ou seja, tudo que está contrário, ela vai revogar, porque a Constituição é a lei máxima, e isso no meio jurídico, ela é conhecida como efeito negativo da norma constitucional, né? Ela é o parâmetro ali para controle constitucional, é o que eu falei com vocês. Quando uma norma, uma regra, um artigo, ele fere a Constituição, ou seja, ele vai contra o que está previsto na Constituição, a Constituição fala assim, opa, isso daqui não pode acontecer, porque eu aqui, enquanto Constituição, lei maior, eu estou prevendo coisa diferente disso que você está falando. Então, esse efeito negativo, ele vai revogar essa norma, esse artigo, essa lei que está em desacordo com aquilo que fala a Constituição. Então, vocês gravem também que essa eficácia ela pode ser chamada de um efeito negativo, né? Que é essa capacidade que a Constituição tem de revogar as normas contrárias a ela. Eficácia social ou efeito positivo. E aí vocês vão falar assim, ela tem efeito negativo e efeito positivo? Sim, ela tem efeito negativo de revogar todas as normas que vão em desacordo com ela, e tem o efeito positivo, que as normas constitucionais podem ou não produzir os efeitos sociais ou efeitos positivos. Ou seja, quando a gente for ver as normas de eficácia plena, contida e limitada, a gente vai ver que algumas produzem os efeitos sociais e outras não produzem os efeitos sociais de imediato. E aí eu trouxe para vocês que eficácia social é a capacidade de uma norma de produzir efeitos diretamente do seu texto, ou seja, ela é auto-aplicável, fazer efeito na vida do cidadão assim que ela entra em vigor ali na Constituição. E que nem todas as normas constitucionais, como eu disse para vocês, elas produzem esses efeitos sociais, uma vez que para produzir os efeitos sociais dependem de normas complementares. E é o que eu falei para vocês, a gente vai começar a ver quando a gente começar a classificar essas normas constitucionais em plena, limitada e contida, tá bom? Mas o que vocês precisam gravar? Que ela tem o efeito negativo, revogar as disposições contrárias, ela tem a eficácia social ou o efeito positivo, e que nem todas produzem esses efeitos sociais, essa eficácia social, esses efeitos positivos, entendeu? Mas que a eficácia social é a capacidade da norma de produzir efeito assim que ela é publicada, assim que ela vai ser publicada, que ela foi publicada ali na Constituição, ela produz efeito. Então, isso é eficácia social, né? Denominada eficácia social. E a gente vai ver as restrições ali, quais produzem, quais não produzem essa eficácia social, tá bom? E aí, o professor Marcos já te deu a dica aí, né? Eficácias. Eficácias vai cair bastante no prova de direito constitucional. Agora vamos para as questões que vocês mais estão esperando. Gestão de pessoas, administração pública e gestão de contratos. Tá? Mas, gente, eu quero saber de vocês também. Estão estudando? Que não adianta também comprar cursinho, ver videoaula aqui no YouTube e não estudar. Tem que estudar nem que seja meia hora por dia. O dia que você estiver mais cansado, estuda meia hora. Se você puder estudar mais, você vai estudando mais. Mas estuda um pouquinho cada dia. Assistam a aula todo dia. Sempre que a gente tem resumir tudo. Lembrando, tem várias aulas gratuitas também aqui embaixo, no link aqui na descrição desse vídeo. Aula de direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, tudo de graça aqui para vocês também. Assista, tá? Talvez você não pode adquirir o curso com 119 aulas, que eu vou colocar mais aqui, com certeza, revisões para a prova. Só que tem certeza que a gente não tem essa condição, mas tem muita aula gratuita aqui também que vai te ajudar, tá legal? Então vamos então para agora a administração pública.
Vamos lá, quando a gente fala de gestão de processos, a gente vai falar de eficiência e efetividade. É muito importante a gente saber a diferença de eficiência e efetividade, porque a gente tem eficiência e eficácia, tá, pessoal? Vamos falar a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. Quando a pessoa é eficaz, quero fazer um resumo rapidinho para vocês, a pessoa que é eficaz, você mandou o fulano comprar 1 litro de leite para você na padaria. O fulano foi lá e comprou 1 litro de leite na padaria e trouxe para você. Ele foi eficaz. Ele comprou o leite que você pediu. Ótimo, foi eficaz. Quando que o fulano é eficiente? O leite custava R$1, ele foi lá e conseguiu comprar o leite por 95 centavos. Quer dizer que ele economizou, ele foi eficiente, ele economizou o leite. Vamos supor, como é que eu sei se ele foi efetivo? Aquele leite era um leite para o filho de alguém que é intolerante à lactose. Então, era para ter comprado leite intolerante à lactose. O leite intolerante à lactose custava R$1. Aí ele foi lá e comprou um leite que não tem, não é que intolerante à lactose, um leite que não tem lactose. Um leite que não tem lactose, ele custaria aí R$1. Mas ele conseguiu comprar o leite por 95 centavos, ou por 90 centavos. Só que esse leite que ele comprou, ele é um leite que tem lactose. Então, ele foi eficaz? Foi, comprou o leite. Ele foi eficiente? Foi. Ele comprou mais barato. Mas ele foi efetivo? Não, porque ele não atendeu aquilo que foi a intenção do leite. A intenção do leite era dar para uma criança que tinha intolerância à lactose, mas aquele leite que ele comprou, por mais barato que seja, ele não é um leite que vai conseguir atender aquela criança. Entendeu? O que é eficiente, eficaz e efetivo. Vamos colocar aí, eu coloquei um resuminho para vocês, busca minimizar, maximizar recursos, eliminar desperdício e garantir serviços eficazes. Quando a gente fala aí, né, de gestão de processos, quando a gente fala de eficiência e efetividade na administração pública, é porque a administração pública ela tem a intenção de otimizar, ou seja, gastar menos recursos, reduzir desperdícios, garantir uma entrega daquilo, garantir uma entrega daquilo para o cidadão, simplificar procedimentos, né, melhorar e promover a transparência. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Quando uma prefeitura faz alguma coisa, implementa algum tipo de sistema para que melhore o atendimento do cidadão lá na prefeitura. Diminui burocracia, aumenta as informações, disponibiliza mais serviços. Isso tudo é o impacto que a eficiência e efetividade estão trazendo na prefeitura da sua cidade. Vamos de uma questão de uma vez para você ver aí como que isso aí pode realmente ajudar você na hora da sua prova. A gestão de processo de administração pública não tem como objetivo principal a otimização de recursos disponíveis, a redução de desperdícios e a garantia da eficácia da prestação de serviço ao cidadão. Além disso, a simplificação dos procedimentos e a promoção da transparência não são medidas relevantes para alcançar tais objetivos. É praticamente, se tirar os não que está aí, a questão está certa, né? Se tirar os não, a questão está certa, mas com esse monte de não aí, a questão está errada, não tem como, né? É sim o objetivo principal de otimizar recursos disponíveis, reduzir desperdícios, garantir eficácia. Então esse não é o nosso gabarito. E a questão para estar lembrando você na hora da sua prova, tá bom? Vamos chegando aí para vocês agora, o paradigma do cliente na gestão pública. Pessoal, quando a gente fala aí de paradigma do cliente, o que é isso, né? É uma maneira de que como os servidores públicos prestam serviço, né? Então, quando eu falo paradigma do cliente, vai colocar o cidadão no centro. Então, quando eu falo que eu tenho um paradigma do cliente na gestão pública, eu estou colocando o cliente, que é o cidadão. Lembre-se disso. O cliente na organização pública é o cidadão. Então, quando eu coloco o cidadão, esse cidadão, eu coloco ele no centro da atenção. Tem que ter um enfoque específico no cliente, igual a gente falou aí. Tem que ter qualidade no serviço, transparência, né, e responsabilidade. E responsabilidade, não irresponsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade e tem que ter também a participação cidadã. Quando a gente fala aí, né, igual eu estou falando com vocês aí, quando a gente fala de enfoque no cliente, o enfoque do cliente faz o quê? Com que os serviços públicos são orientados para atender as expectativas do cidadão.
Ó, isso aí a organização ou órgão, né, tem que envolver aí uma adoção de práticas que vão garantir a satisfação dos clientes. Mas esses clientes aí, entre parênteses, né, porque esses clientes aí são a população. Então, tem que ter também feedback da população, como eu já falei em outras aulas. O que é o feedback? É o retorno, né? Eu tenho que saber o que a população tá tendo. Eu tenho que ter uma pesquisa de satisfação. Eu tenho que ter uma adaptação dos serviços. Como que é a adaptação do serviço? Eu tenho que saber o tipo de cliente que eu atendo, se eu posso ter o cliente dessa maneira. Isso tudo aí é uma maneira de eu colocar realmente o cliente, quando se fala de gestão pública, que é o cidadão, em primeiro lugar. Eu tenho que fazer com que esse cliente, que é realmente o que tem que ficar em primeiro lugar, o cara, nem vou falar que ele sempre tem a razão, mas é o cara que eu preciso tratá-lo bem. É igual quando a gente dá um exemplo para vocês, quando a gente cria aqueles poupa-tempos, né? Em algumas cidades tem um poupa-tempo, onde o cidadão vai lá e ele consegue resolver diversos tipos de assuntos no mesmo lugar. Ele não tem que ir de um lugar para o outro, de um andar para o outro, ele vai entrar no poupa-tempo, vai chegar ali, vai sentar ali, e ali ele vai ter todas as informações e todos os serviços que ele precisa vai estar ali. Por isso que chama poupa-tempo, para poupar o tempo da pessoa, para a pessoa não ter que ir num órgão, depois outro órgão. Olha, você vem aqui, pega um carimbo, no 10º andar, pega outro carimbo, no 5º andar e pega uma assinatura. Para não ter isso, tem o poupa-tempo, onde se resolve tudo ali. No Brasil, nós temos diversos poupa-tempo. Última questão, para a gente poder ver se a gente pegou um pouquinho dessa ideia. A implementação do enfoque no cliente na gestão pública implica que os serviços públicos devem ser adaptados exclusivamente com base nas necessidades expressas pelo cidadão, ignorando quaisquer diretrizes ou limitações orçamentárias e legais existentes para garantir a máxima satisfação dos clientes públicos. Olha que interessante. Aí alguém vai ler, né, um cara que não está estudando, você está estudando com a gente aqui. Falou a palavra exclusivamente, vou ficar com o pé atrás, mas está falando lá, ó, na necessidade expressa do cidadão, tá certo. Agora, eu vou ignorar qualquer diretriz ou limitação orçamentária. Não, pessoal. Né, o foco no cliente realmente, ele tem que fazer com que sejam realmente atendidos os clientes que são cidadãos, tem que ser realmente atendido de maneira que venha atender as necessidades dele, mas isso não quer dizer, né, que as diretrizes e limitações orçamentárias legais podem ser ignoradas. Isso não pode, né? A gestão pública tem que ter um equilíbrio de satisfação com o cliente e as normas legais. Não adianta nada, né? Eu estou lá atendendo meu cliente, atendendo aí o cidadão, e eu tenho que fazer algo legal para poder atendê-lo. Aí não, né? Eu posso adaptar os serviços para ele, para as demandas dele, mas eu tenho que considerar tudo. Eu tenho que considerar a sustentabilidade, eu tenho que considerar legalidade da administração pública, eu tenho que considerar tudo. Então, quando eu falo que esse enfoque aí é ignorando, aí o gabarito está errado. Tá bom, pessoal? Gabarito errado. Espero que vocês estejam entendendo aí, tá bom? Tem em mente que a gente fez uma pesquisa na Banca Sebrasp. O curso todo é voltado para a Banca Sebrasp. E a aula de hoje que eu estou trazendo são aquelas questões que a gente tem certeza que a gente fez o estudo que vai estar na hora da sua prova. Tá? Hoje uma revisão do que realmente você pode focar nesses detalhes que a gente está falando aqui. Você viu o condicional com direito com o Marcos, professor Marcos, viu agora a administração pública com o professor Rodrigo, viu aqui de português comigo, direito eleitoral comigo. Vamos ver agora então um pouquinho de gestão de pessoas, que também é o Rodrigo, que é a parte de administração. Temas aí seria atribuições básicas e objetivos. Então, trazendo alguns pontos sobre atribuições básicas e objetivos na gestão de pessoas que tem o costume de cair em prova. Então, vamos estar atentos aí a esses temas que nós estamos fazendo para vocês. Quando a gente fala aí de atribuições básicas e objetivas, e nós estamos falando de gestão de pessoas, nós falamos aí de gestão de talentos. O que seria gestão de talentos, né? Seria atrair, seria desenvolver e reter talentos, como eu coloquei para vocês. Pessoal, basicamente esse processo ele é quando a empresa identifica alguns indivíduos que têm alto potencial. Na realidade, falar alguns é até pesado, porque a gente sabe que eu não gosto de palavra restritiva. Mas é quando a empresa identifica os indivíduos que têm aí um alto potencial, que têm aí uma possibilidade, um crescimento profissional. Então a empresa cria alguns planos de desenvolvimento personalizado e fazem várias iniciativas, vários pontos para engajar esses funcionários, para que esses funcionários sejam satisfeitos, para que eles estejam comprometidos com os objetivos da empresa, que nós sabemos que os objetivos da empresa têm que estar junto com os funcionários. Não adianta eu ter um funcionário que ele quer crescer, eu tenho um funcionário
que ele é um colaborador, um servidor, que ele quer crescer, um servidor que quer chegar em algum lugar, mas ele não tem os mesmos, a cultura da empresa não está enraizada nele, ele não está satisfeito ou confiante na cultura da empresa. Então, acaba que até interfere no clima da empresa, né? Ele vai ver um clima que não vai ser agradável. O clima não vai ser agradável, com isso ele vai acabar se desmotivando. Então, quando a gente fala que a gente está fazendo uma gestão de talentos, é uma gestão eficaz de talento, é essa gestão que consegue trazer esse colaborador, trazer esse funcionário, trazer esse servidor, que tenha essa possibilidade, esse potencial, engajar ele na empresa. Isso vai ajudar a empresa a se manter competitiva e se manter sustentável a longo prazo. Por quê? Diminui a rotatividade, fica mais fácil para você poder trabalhar com um colaborador que já tem as especificidades da equipe, já tem o conhecimento da empresa. Mas se a gente for pensar bem, como que isso é feito numa organização? Imagina que uma empresa, ela cria um sistema que vai funilar. Ela vai fazer alguma avaliação interna para identificar esse funcionário que tem essas habilidades, né? Fora do comum, essas habilidades aí e que tem um potencial de crescimento. Porque às vezes, eu quero que vocês entendam que tem até aí funcionários, às vezes, que são colocados em cargos errados, porque às vezes você pega um excelente vendedor de uma empresa e o promove a um supervisor, a um gerente dessa mesma empresa, porque ele é uma pessoa que tinha um alto potencial de vendas. Às vezes você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente, um péssimo supervisor, porque não foi feita essa análise, porque às vezes ele é uma pessoa comercial, mas ele não é um gestor, não é uma pessoa que tem esse perfil. Para ter esse perfil, é interessante que a empresa faça isso. Pegue esse colaborador, faça ele participar de workshop, faça ele participar de treinamento, faça um treinamento interno com ele, né? Um curso de mentoria, qualquer coisa que venha dar uma especialização e uma oportunidade de crescimento. Ele venha poder já participar dos projetos estratégicos da empresa, para que ele já venha entender se é isso que ele quer. Porque às vezes você promove uma pessoa, a pessoa vai por causa do valor salarial. aumentou, o meu rendimento mensal vai aumentar. Então eu vou com tudo para lá, porque eu tive a possibilidade de crescimento profissional. Só que não é o que a pessoa quer, não é o que a pessoa tem interesse em trabalhar. Aquele trabalho não é um trabalho que ela faz bem. Eu já vi pessoas que não gostam, às vezes, de ter uma equipe porque não gostam de dar ordens, não gostam de orientar, né? Então, não, eu prefiro que me falem o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, existem pessoas que são excelentes profissionais, mas não têm um perfil administrativo, não têm um perfil, às vezes, de gestão. Vamos aí para uma questão para a gente ver como que isso aí cai em questão na hora que você estiver fazendo a sua prova aí. Gestão de talentos é um processo que se concentra exclusivamente na retenção de funcionários, sem considerar o desenvolvimento e motivação. Olha só, é um processo que se concentra na retenção de funcionários? Sim, não é exclusivamente, mas caso tivesse isso, né, está falando de gestão de talentos, ele pode sim, às vezes, dependendo da ocasião, a questão não está errada por causa disso. Agora, quando eu falo que ela não considera o desenvolvimento e a motivação, aí está totalmente errado. Porque tem que sim considerar o desenvolvimento e a motivação, porque não adianta, eu acabei de falar, você pega um funcionário, às vezes, você vai fazer uma gestão de talentos com ele vai estar lá, às vezes vai estar todo empolgado por causa do aumento de salário, mas não é o que ele quer trabalhar. Vai ter aquele funcionário que está ganhando bem, que foi promovido, às vezes fica motivado por um tempo, mas quando ele vê as atribuições do cargo, ele acaba querendo sair do cargo, que não é aquilo que ele queria, né? Então, gabarito aí incorreto. Gestão de talentos é um processo contínuo que inclui a identificação de indivíduos com alto potencial, a criação de planos de desenvolvimento personalizados e a implementação de estratégias de engajamento para garantir que os funcionários estejam alinhados com os objetivos da empresa. O pessoal está certinho. Outra coisa que eu vou falar com vocês, eu sou fã de questões que estão certas. Eu sempre indico você, não adianta ficar estudando com questão errada, tá? Por exemplo, pegou essa questão que ela está certa. Está fazendo as questões, leiam as questões que estão fazendo, e todas as questões corretas, voltem a ler as questões corretas. Parem de ler questões incorretas. Está lendo uma questão
de alternativas, A, B, C, D e E, e você já sabe, já marcou que a alternativa correta é a letra C. Não fique lendo as alternativas erradas, leia sempre as corretas, né? O seu cérebro vai estar pegando coisa certa, para na hora que você vê uma questão incorreta, você identificar. Então, para de ficar lendo questão errada. Pegou a questão aqui, a questão anterior. Ah, Rodrigo, mas está muito na cara que está errada. Gente, não fique lendo questão errada, leia a questão correta que vai te ajudar. Vamos lá, agora está na nossa última parte. Eu queria mostrar para vocês, antes de começar a gestão de contratos, que a gente tem um PDF, um resumo para sempre, para todos os tópicos desses. Então não é apenas vídeo aula. E um PDF muito cheio de explicação, cheio de exemplos, cheio de questões comentadas também. Então toda gestão de contrato vai estar aqui. Questões da Sebrasp atuais de 2024. E no final do PDF tem os comentários de cada questão. Tem, por exemplo, se eu pegar aqui também o gestão de pessoas, em 2 PDFs aqui, ó. O primeiro resumo aqui, gestão de pessoas, com toda a gestão de pessoa aqui resumida, não é que PDF de 1 milhão de páginas, é resumido só com o que realmente a Banco Sebrasp cobra na hora da sua prova, tá? Com questões comentadas no final dele. E depois temos aqui falando só sobre a 8.112. E esse aqui, 8.112, ele tem muita questão de certo e errado, aqui ó, 30, 40 questões de certo e errado, todas elas aqui comentadas para vocês, tá legal? Então você vai ter o PDF todo resumidinho, só que a Banco Sebrasp, porque vai ter as videoaulas de todos os tópicos do seu edital, vai ter também aqui nesse curso, por exemplo, cadê o ponto a ponto aqui, o português, ó, dicas com a psicóloga, vai ter mais dicas com a psicóloga aqui também. Então é muita coisa, conhecendo a Banco Sebrasp, o que mais cai em português, o que mais cai em direito, ó, condicional ponto a ponto. Aqui, ó, eu tô lendo a Constituição para vocês, tudo passo a passo. Vou ler o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os... Seja bem-vindo de volta. Cansa, né? Não chega a ter esse ponto também, não. Você vai ter esse PDF da Constituição todo marcadinho, com várias questões nele também. Ou seja, o curso tá bem bacana mesmo, tá legal? E para finalizar, gestão de contratos, tem aula com o professor Jardel, tá aqui o professor Jardel ensinando gestão de contratos. Tem aula com o professor Rodrigo também aqui, mostrando muitas coisas aqui de gestão de contrato. Temos aulas aqui de cada tópico, cada subtópico que pediu lá de gestão de contratos no seu edital. E vai ter mais aulas aqui também, tá legal? Então vamos pegar uma aulinha aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. De garantias contratuais, quando eu falo essa garantia aí, com essa segurança, igual eu coloquei no cumprimento das obrigações, a gente está garantindo que tudo que está lá, né? Tudo que está no contrato tem que estar garantido, as garantias têm que estar lá para que as partes cumpram as suas obrigações. Então, pode ser garantia financeira, pode ser caução, fiança. Gente, tem vários tipos de garantia para fazer com que haja algum valor para poder corrigir algum defeito, substituir algum bem. Pensem sempre nisso. As garantias elas vão proporcionar uma segurança tanto para a administração pública como também para as pessoas que estão sendo os fornecedores. Então, imagine aí que uma prefeitura contrata uma empresa para reformar uma escola. Ela vai e pede uma garantia de 5% do contrato. Essa garantia ela vai cobrir qualquer falha que tiver na execução da obra, entendeu? Vai garantir aí que a empresa possa resolver qualquer problema durante a obra. Então, por isso que pede essa garantia. Vamos ver aí como é que isso pode cair em prova. São teorias e temas bem tranquilos, tá, pessoal? Que eu estou passando aqui para vocês, que às vezes vai cair na sua prova uma questão bem tranquila. Só que é aquele negócio, pessoal, não existe questão tranquila se eu não estudei, tá? Pode ser a coisa mais fácil do mundo, mas se eu não estudei, se eu não peguei, se eu não passei, aí você vai pegar algum concurseiro que fala com você que estudou, nossa, estudei muito, estudei um caminhão de teoria. Só que vai chegar na hora da sua prova lá e não vai cair. Ele treinou tanta teoria, mas tanta teoria, que na hora de pegar uma questão ele não sabe nem responder. Vamos ver então como que pode cair em prova. As garantias contratuais são mecanismos importantes em contratos administrativos, proporcionando segurança adicional para a administração pública e incentivando o cumprimento dos termos contratuais. Certinho, pessoal, certinho. Sou fã de questão certa. Rodrigo, não tem questão
É incorreto aí na sua aula? Tem. Nós não gostamos de estudar questão incorreta, que nós estamos aqui para estudar questão correta. Encerramento do contrato. São encerramento do contrato aí, ele vai ter todos esses procedimentos finais aí para avaliar, para aceitar os serviços fornecidos, verificar o cumprimento das cláusulas, saber se tem alguma pendência, resolver alguma pendência caso tenha. Então esse processo aí, ele vai fazer com que todas as obrigações que foram prometidas, né, sejam aí cumpridas de acordo com o contrato antes do término oficial, tá bom? Então, quando a gente fala aí, quando vai finalizar um contrato de prestação de serviço de limpeza, a administração pública tem que fazer uma inspeção final para verificar a qualidade de como é que foi feito. Por exemplo, a gente contratou, vamos falar de você na sua casa contratou uma faxineira para limpar a sua casa. Só que você já contratou sua faxineira, é diferente que você contrata quem você quiser, na administração pública não é assim, houve uma licitação, mas vamos supor que você fez uma licitação e contratou uma faxineira, ela vai limpar a sua casa. Antes dela entregar, antes de você terminar tudo, finalizar, você precisa verificar se realmente houve, ela cumpriu tudo que foi prometido. Então, após a aprovação da administração pública, que ela vai definir, vai enviar, né, vai fazer um termo de recebimento definitivo e vai liquidar os pagamentos finais, encerrando formalmente esse contrato. É basicamente o que você faz aí. Só que no nosso caso do privado, a faxineira pode ter feito serviço ruim, você vai ter que pagar e não vai chamar ela mais. A administração pública não é assim. Tem que ter, fazer essa verificação, e se não tiver cumprido aí as cláusulas do contrato, cumprido o que foi prometido, tem aí as punições, que também são no contrato, por isso que são muito importantes de estarem vindo no contrato. Vamos ver como é que isso pode cair em prova. O encerramento de um contrato. O encerramento de um contrato administrativo envolve a realização de procedimentos finais para avaliar e aceitar os serviços ou produtos fornecidos, verificar o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e resolver eventuais pendências. Certinho, né, pessoal? Certinho aí, o nosso gabarito está certinho. Você não está aí participando de nada, nenhuma questão que está incorreta. Você pode aí, então, dar uma lida nessa questão e ler novamente para você estudar juntinho com a gente. Então esse aqui foi apenas um pedacinho das nossas aqui 119 aulas, com muitas questões em PDFs, comentadas, com muitas aulas didáticas, tudo pronto para você passar e terminar o curso. Eu falei com 3 semanas, no máximo um mês, ou seja, não precisa nem estudar 2 horinhas por dia, 2 horinhas por dia, de segunda a sexta, com 3 semanas você já assistiu tudo isso aqui. Que é legal. Então, desaprova você tem uns 2 meses. Então dá para assistir tudo. Você tem mais tempo, termina mais rápido. Então você termina, tem 1 hora por dia. Então com um mês você termina todo esse curso. Fácil. Tá legal? O link tá logo aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Tem link de aulas gratuitas aqui também aqui embaixo, com dicas de estudos, aulas de direito eleitoral, aulas de gestão pública. Tudo aqui para te ajudar a gabaritar a sua prova de uma maneira fácil, eficiente e rápida. Aulas gratuitas para você. Tá legal? E quem quiser adquirir o curso, meu WhatsApp tá aqui embaixo ou me chame lá no Instagram.